Vamos fechar então esse pilar com a terceira e última aula, que fala sobre regulação emocional e meditação. Então vamos lá. Regulação emocional. Emoções são energias que precisam cumprir o seu ciclo. O objetivo é o equilíbrio e não a supressão das emoções. Cada sentimento tem o seu valor e o seu significado. Quando as emoções são sufocadas, elas geram embotamento e frieza. Quando escapam ao nosso controle, extremadas e persistentes, tornam-se patológicas, tal como ocorre na depressão paralisante, na ansiedade que aniquila, na raiva demente e na agitação maníaca. Equilíbrio é usar a emoção na dose certa, como bem observou Aristóteles, o sentimento proporcional à circunstância. A regulação emocional, que é a habilidade para mudar voluntariamente a experiência emocional e a sua expressão, é um recurso importante nas interações sociais e requer esforço. A regulação emocional é o processo fundamental para o nosso bem-estar, pois mantém sob controle as emoções que nos afligem. Os extremos, emoções que vêm de forma intensa e que permanecem em nós por muito tempo, minam a nossa estabilidade, sejam bons ou ruins. Uma certa dose de altos e baixos é inevitável e até um certo ponto dá tempero e significado na vida, mas precisam ser vividos de forma equilibrada. Estudos mostram que é a proporção entre emoções positivas e emoções negativas que determina a nossa sensação de bem-estar. Não se trata de evitarmos sentimentos desagradáveis para que fiquemos satisfeitos, mas antes de não permitir que sentimentos tempestuosos nos arrebatem, minando o nosso bem-estar. Pessoas que têm fortes episódios de raiva e de depressão conseguem mesmo assim obter uma sensação de bem-estar se têm para contrabalancear momentos igualmente alegres ou felizes. O processo de regulação emocional pode ser dirigido a diminuir, a aumentar ou a manter a estabilidade de uma emoção. A gente pode ajustar tanto as emoções positivas quanto as negativas, ou atenuando ou impulsionando-as. O processo de regulação emocional desenvolve a habilidade de interferir em quais emoções sentimos e em quais situações, como experimentamos e expressamos as emoções, e o objetivo da regulação emocional é diminuir ou interromper as experiências emocionais negativas e iniciar ou impulsionar as emoções positivas. Então, até aqui a gente está construindo essa ideia, né, do que são as emoções, de entender a nossa habilidade humana de ter consciência sobre elas. A gente fez um estudo através dos exercícios, né, para a gente identificar qual é o nosso portfólio hoje emocional, a nossa assinatura, e a gente também investigou o nosso passado para entender como foi formado o nosso padrão emocional. Então, a ideia aqui agora é a gente trabalhar como regular essas emoções. Então, a gente já tem uma compreensão, né, a consciência das nossas principais emoções, das emoções que fazem parte do nosso portfólio emocional. A gente já começou a ter um certo manejo aí de como a gente funciona emocionalmente, como funciona o nosso mundo emocional. E agora, então, a gente vai aprender nessa aula como ter algumas estratégias de regulação emocional. Lembrando aqui que, assim como está na aula, né, a regulação emocional exige sim um exercício de esforço. Se a gente está construindo todo esse conhecimento, a gente entende que a emoção era o quê? Rápida, rasteira e inconsciente. Segue um padrão do passado que muitas vezes afeta a nossa vida hoje, as nossas tomadas de decisão. Então, o que acontece? A gente precisa não só ter consciência disso, não só manejar essas emoções, mas também aprender
E é isso que a regulação traz pra gente. Ela não só ajuda a gente a diminuir o impacto das emoções que são disfuncionais ou desagradáveis pra gente, mas ela também nos ajuda a impulsionar emoções positivas, né? Então a regulação emocional, ela tem uma dupla função, que é diminuir o mal-estar e também impulsionar o nosso bem-estar. Então vamos lá, seguem algumas estratégias de regulação emocional. O psicólogo James Gross desenvolveu um modelo sequencial de regulação emocional, que é o seguinte: ele é dividido em seleção da situação, ela ocorre quando se escolhe previamente as situações que são confortáveis ou se evita aquelas que são difíceis de lidar. Modificação da situação, quando se modifica de alguma forma a situação, a fim de diminuir o seu impacto emocional. Regulação da atenção, então a gente utiliza a atenção desviando ela da situação emocional. Mudança de avaliação, que é a mais usada principalmente nos processos terapêuticos, que trata-se de uma mudança cognitiva, ou seja, de como a gente interpreta aquela situação. Ressignificar, visando a mudança do seu processamento emocional. E a estratégia focada na resposta, que é não mostrar as emoções geradas na situação. Essa é a menos adequada, tá? Mas ainda assim ele traz como uma estratégia de regulação emocional aqui. Vamos a um exemplo. Um exemplo de uma seleção de situação. Por exemplo, você tem uma reunião com um chefe que você não gosta, né? Que é explosivo, enfim. E aí você pode escolher não ir nesta reunião, né? Pode evitar de alguma forma. Essa vem a seleção da situação. Se você tem essa condição, em algum momento você não podia estar naquela reunião, você teve algum evento, enfim, você dá uma desculpa e não vai na reunião. Seria uma forma de seleção da situação. Uma reunião familiar, né, um aniversário, algo assim. Você, então, seleciona situações que são difíceis de lidar. Modificação da situação, ou seja, o exemplo do chefe. Você até vai na reunião, mas quando chega no momento em que você, enfim, que ficou difícil de lidar, você pode pedir para ir ao banheiro, você fala que recebeu uma chamada, enfim, você sai do cenário, tá bom? Do ambiente. Regulação da tensão, você não tem como sair daquela situação onde está sendo gerada aquela emoção. Mais uma vez, você não tem como ir ao banheiro, você tem que ir na reunião com o chefe que você não gosta, você não tem como sair da reunião naquele momento, mas então você pode usar o quê? Regular a sua atenção. Então, ao invés de você dar atenção 100% para o que está acontecendo, você muda o seu foco atencional para outra coisa, para aliviar aquela tensão. Por último, a estratégia focada na resposta. Ou seja, você vai passar por tudo isso, mas você vai guardar o que você sente. Ela é a menos adequada porque aqui, né, ele traz que a regulação emocional ela é mais efetiva quando é aplicada nos estágios menos avançados do processo. Por quê? Porque quanto antes acontecer isso, quando você dá essa resposta, quando você vai agir somente na resposta, o corpo já agiu, já sofreu todo o impacto emocional, tá? Então a ideia, por isso que eu falei que ela é a menos adequada, a estratégia focada na resposta, você evitar de falar o que você está sentindo, né? De demonstrar a emoção que você sentiu, porque você já sofreu todo o impacto emocional, lembra? É um processamento, então acontece toda aquela questão física, os sentimentos, o valor subjetivo que a gente dá para aquele sentimento, a emoção foi gerada. Então, quanto antes nessa técnica, né? Quanto antes a gente agir, melhor. Ou seja, melhor seria você evitar de ir na reunião, como no exemplo do chefe, tá bom? Outra estratégia de regulação emocional é a contra-regulação, que é desviar a atenção para estados emocionais opostos ao que se está sentindo. Essa é a regulação emocional positiva e consiste em prestar atenção às pequenas coisas prazerosas do momento presente, como o pôr do sol, a brisa no rosto, o gosto de um sorvete, um sorriso de uma criança, etc. Mesmo quando estamos passando por momentos difíceis. O que precisamos é tomar consciência e nos apossarmos da sensação de bem-estar desses pequenos momentos, sentindo o bom momento que está sendo incorporado.
prestando atenção no nosso corpo, nas sensações agradáveis, procurando mantê-las de forma consciente por alguns momentos. Então, a sugestão é você pegar esses pequenos momentos de prazer, né? Trazer a sua atenção para isso e desfrutar esse momento, sentir, procurar sentir no seu corpo, sabe? Você tá lá olhando para o sol, para aquele pôr do sol lindo, para aquele nascer do sol lindo. Então, uma sugestão, né? Um ciclo de 3 respirações profundas, sabe? Respira, solta devagar, sente aquela sensação, marca no corpo aquela situação, aquela sensação que você está sentindo, tá bom? Pouco a pouco, vamos nos tornando mais hábeis em perceber esses momentos, que além de transformar o modo como vemos e nos sentimos no mundo, vão preenchendo o nosso portfólio emocional, de emoções e sensações positivas. Então, o que a gente está fazendo aqui? Atualizando o nosso portfólio emocional, impactando aos poucos o nosso estado de espírito e transformando a nossa assinatura emocional. Vocês veem? Tudo é método, gente. Método e propósito, método, disposição, determinação. Prestar atenção no momento presente é importante para regular as emoções. A atenção plena é um eficiente instrumento para ampliar a sensação de bem-estar, com reflexos positivos na saúde física e mental. Então, vamos lá ao tópico da meditação, como ela é importante nesse processo de regulação emocional. A prática da meditação, assim como outras práticas contemplativas, particularmente a atenção plena ou mindfulness, são bastante efetivas na promoção da autorregulação emocional, em especial quando se trata de emoções negativas, mas também na indução de estados emocionais positivos. A essência do mindfulness é prestar atenção no momento presente, com gentileza e abertura. Isso permite que a experiência seja explorada de modo não reativo, mudando a nossa relação com os nossos processos mentais. É possível perceber que os pensamentos, sentimentos e experiências emocionais são processos que ocorrem no corpo e no espaço mental, mas que não precisamos nos identificar com eles de forma automática, como acontece quando a gente não toma consciência disso, né? Nós não somos as nossas emoções. As emoções ocorrem, elas acontecem em nós. Então, a meditação nos ajuda a escolher quais pensamentos, emoções ou sentimentos nós iremos reconhecer, inibindo respostas impulsivas decorrentes do funcionamento do piloto automático. Cultivar a regulação emocional por meio da meditação promove uma nova maneira de vivenciar as emoções. Nós aprendemos que as emoções são estados transitórios, que tendem a desaparecer quando não são intensificados ou prolongados pelos pensamentos ou pela cognição. Podemos simplesmente observá-las, não nos identificarmos e deixá-las passar. Essa percepção contribui também para a diminuição e eliminação do estresse. A meditação altera a estrutura e os circuitos cerebrais que controlam as emoções. Ao meditar, diminuímos a nossa reatividade emocional e com mindfulness é possível responder a uma emoção, ao invés de simplesmente reagir quando elas acontecem.